Olá, eu sou Rebeca Simas Figueiredo, instrutora do curso de Design de Acabamentos Indígenas. E este é o projeto Filhas da Ancestralidade. Como nós sabemos, o curso de Introdução ao Empreendedorismo é uma das ações que beneficiam a rede de mulheres indígenas Filhas da Ancestralidade. Trata-se de um projeto de rede de fortalecimento e empoderamento das mulheres indígenas da Bahia, dando visibilidade às agendas e organização política das mulheres indígenas, fortalecendo seus grupos e coletivos nos territórios e no movimento indígena. O curso é então consequência do termo de fomento número 014 de 2022, firmado entre a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e o Instituto de Desenvolvimento Social e Agrário do Semiárido, a partir da destinação da emenda de transferência especial, impositiva e individual à LOA de 2022, número 27510006 de 2022, MA 30, Estado da Bahia, do deputado federal Valdenon Pereira. A parceria objetiva o desenvolvimento de ações que visam empoderamento econômico, social e psicológico de mulheres indígenas, de modo que conquistem sua autonomia, cessem as diversas formas de violência e com isso assegurem protagonismo nas atividades produtivas que desenvolvem em suas comunidades. O curso de acabamento e design para artesanatos indígenas aconteceu durante o mês de abril e o mês de maio, e nós falamos sobre várias questões vinculadas a acabamento, os conceitos de artesanato, quais são as técnicas mais comuns para as tipologias que a gente executa na arte indígena, e foi muito gratificante, e vamos relembrar os tópicos principais do curso. Então, inicialmente falando sobre o PAB, que é o Programa do Artesanato Brasileiro, e qual é essas denominações que o PAB dá para quem é reconhecido como artesão, quem é reconhecido como uma pessoa que trabalha com manualidades, quem é que se identifica como mestre artesão no seu coletivo, no seu grupo, e quais são as classificações do artesanato, entre artesanato popular, artesanato folclórico, artesanato indígena, e as suas características, quais são as suas, o que é que caracteriza e distingue o artesanato das outras artes plásticas. Então, quando a gente identifica o artesão, a gente sabe que é a pessoa que produz manufaturas, produzindo através do auxílio de ferramentas, de instrumentos, mas ele conhece todas as etapas do processo, ele desenvolve os produtos com a sua destreza, com o conhecimento familiar, tradicional, e através desse vínculo com o seu ambiente, com a sua comunidade, com a cultura daquele lugar que ele se vive e se identifica, ele traduz essa realidade para essa materialização de produtos que podem ser utilitários, podem ser decorativos. O PAB, o Programa do Artesanato Brasileiro, que foi fundado em 1995, tem esse objetivo de unificar as manifestações artesanais de todas as federações e saber quais são essas características que cada território tem, de matérias-primas endêmicas, para poder regulamentar, fomentar, viabilizar cursos, viabilizar políticas públicas para profissionalizar esses artesãos. O PAB identifica como artesão essa pessoa que domina a manualidade, a produção manual de transformação dessas matérias-primas com uma utilização limitada de ferramentas e instrumentos, e ele entende que determinadas técnicas, quando são aprendidas de forma artificial, elas não são consideradas artesanato.
se a pessoa aprendeu através de revistas, de internet, de cursos, através de gráficos prontos, isso significa que ela não domina todo o processo, inclusive a autoria do desenvolvimento dessas peças. Então, tecnicamente, o PAB diferencia esse profissional que aprende para empreender, para gerar renda, do artesão tradicional que tem essa técnica autônoma, endêmica, de matéria-prima local, de transformação da matéria-prima integralmente, de utilização de produtos orgânicos. Então, é assim que a gente diferencia e a gente identifica quem é o artesão para o Programa do Artesanato Brasileiro. Então, o artesanato indígena, ele se caracteriza e se define nesse ambiente justamente por ser produtos que as pessoas desenvolvem na comunidade com função utilitária, principalmente. Além dessa questão decorativa, todos esses objetos que são desenvolvidos têm significado, têm funções de vestimenta, da culinária, de objetos utilitários, da caça, da relação com a natureza. Então, o PAB dá esse conceito e caracteriza e identifica o artesanato indígena pelo que ele é, uma vivência, que são objetos desenvolvidos para o uso no cotidiano, no dia a dia, e que levam consigo toda a riqueza cultural dos produtos e das comunidades, inclusive diferenciando as etnias, diferenciando as famílias, a pintura corporal, os adereços, todos esses objetos são desenvolvidos e eles levam a identidade de quem usa, de quem está produzindo e de quem está utilizando. Então é algo muito importante, muito sagrado. As funcionalidades que o PAB descreve para o artesanato, no ambiente do artesanato indígena, nós temos exemplos de todas essas funcionalidades. Tem o artesanato utilitário, tem o artesanato de acessórios, de fazer a própria indumentária, a própria adereçamento do corpo. Tem a função do artesanato religioso, que é quando a gente tem objetos ligados a cerimoniais. Tem a questão do artesanato que é dos utensílios da casa, da decoração do ambiente que a gente mora. Então, no artesanato indígena, todas essas funções são englobadas, todas as funcionalidades. E na questão das matérias-primas, as tipologias que são as matérias-primas naturais e sintéticas, o artesanato indígena prioriza, pelo próprio ambiente que está inserido, as matérias-primas orgânicas. Então, tudo que é materializado, que é transformado, é retirado da natureza. Então, se trabalha com as palhas, as fibras, os cocos, as sementes, as madeiras de aproveitamento que são encontradas na natureza, são transformadas, são entalhadas. Então, todas as técnicas de transformação da matéria-prima vinculada ao artesanato indígena são trabalhadas, focadas nesses frutos da natureza. Então, nós temos dois tipos de matérias-primas que ocorrem no artesanato indígena, que é a matéria-prima de origem orgânica, natural, pode ser origem animal, pode ser origem vegetal. E aí tem os exemplos dos ossos, do couro, das plumas, das penas, das sementes, das folhas, dos cocos, das cascas de árvore, as ceras que são extraídas. Tudo isso é matéria-prima que pode ser utilizada, combinada ou transformada para o artesanato indígena. E a matéria-prima que nós entendemos como processada são as argilas, quando elas são misturadas a minérios para enriquecer a cerâmica, e os fios e tecidos que eles passam pela indústria, que é a transformação da lã ou do algodão,
para esse formato de fibras e linhas, para os trabalhos de macramê, de crochê, da costura. Então, essas são as duas separações das matérias-primas utilizadas. E no âmbito das técnicas, existem as técnicas que estão relacionadas a cada matéria-prima. Então, quando a gente fala de madeira, a gente pode trabalhar o entalhe, pode trabalhar a pirogravura, que é uma forma de marcação, de fazer os gráficos impressos na madeira. A gente pode falar do macramê, que é a técnica de trabalhar os nós para fazer redes, para fazer tramas. A gente pode falar da arte plumária, que é quando nós desenvolvemos os cocares. A gente pode falar da técnica da cestaria, que são os trançados e costuras das fibras vegetais para transformar em cestos, transformar em objetos para o uso do dia a dia, utilitário. E tem outras técnicas como a transformação de pigmentos das sementes em tintas para a pintura corporal, para o tingimento das fibras. Então, essa primeira aula que a gente aprendeu sobre o programa do artesanato brasileiro nos dá esse conhecimento de que o artesanato indígena é classificado nessas técnicas e essas matérias-primas que são endêmicas de cada etnia, de cada território. E outra coisa sobre o programa do artesanato brasileiro que nos enriqueceu muito como turma foi saber que nós podemos nos profissionalizar através da carteira do artesão, que é um documento de identidade que tem vigência nacional e que permite que o artesão circule e frequente feiras e tenha facilidades de crédito. E é um documento que é muito importante para quem está buscando se profissionalizar como artesão, e é mais um meio de gerar essa dignidade que a gente busca quando estamos adquirindo esses conhecimentos no curso dos Filhos da Ancestralidade, empreendendo. Então, após essa primeira aula sobre o programa do artesanato brasileiro, em sequência nós viemos conversando sobre qual é a intervenção do designer nesses ambientes artesanais. Então, o profissional do design de produto, ele tem uma especialização para agir em comunidades, fazendo uma parceria entre o mestre artesão, a comunidade que produz, e trazer essa visão de mercado, de marketing para essa comunidade. Quando o designer é convidado a fazer essa intervenção, ele diagnostica as habilidades, as técnicas que cada artesão naquela comunidade desenvolve, quais são as habilidades manuais, quais são as técnicas que as pessoas têm mais identidade, mais costume de produzir, e ele vai trazer todo esse conhecimento técnico de pesquisa, de cálculos de valores, de adequação da matéria-prima, adequação dos acabamentos. Ele vai poder acompanhar e orientar sobre processos produtivos que acelerem e que otimizem para que não haja desperdício, para que os materiais sejam armazenados de forma correta, sem que esses produtos fiquem num ambiente que seja perecível, o planejamento de compra desses materiais, a definição de linhas de produção, de coleções. Então, tudo que pode ser otimizado aproveitando os conhecimentos de marketing, a combinação desses conhecimentos técnicos do designer pode transformar os símbolos culturais daquela comunidade em símbolos estéticos que traduzam essa vivência, essa riqueza cultural na estética dos produtos. Isso também é muito interessante para a identidade do patrimônio cultural de cada ambiente, de cada etnia.
O designer tem esse compromisso com a comunidade de levantar as lideranças, levantar profissionais que tenham uma prática artesanal mais enraizada, mais tradicional, para que essas pessoas sejam guardiãs da história e das técnicas daquele artesanato, para que as gerações seguintes possam conhecer todos os pontos, todos os acabamentos, da forma que era feita tradicionalmente. Quando a gente fala em ferramentas, em instrumentos que motorizam, que agilizam essa produção artesanal, isso não deve impedir que essa transmissão do conhecimento tradicional seja passada de forma integral. Numa situação de falta de energia, que todos os artesãos possam ter o domínio das ferramentas manuais, que possam talhar, que possam listar, que ele possa fazer o produto com o mínimo de ferramentas e o mínimo de instrumentação necessária. É isso que caracteriza o artesão. Quando esse maquinário é inserido na produção para acelerar, ele não deve impedir que essa proficiência, essa habilidade, essa destreza manual seja mantida e seja transmitida para as gerações seguintes. Isso é um compromisso do designer também, fazer com que essa consciência de que a técnica deve ser mantida em sua forma mais antiga e mais ancestral, para que ela seja protegida como patrimônio imaterial que ela é. Então, nesse contexto de patrimônio imaterial, que é a técnica artesanal, a gente quer, na aula seguinte, identificar o que é a cultura e o que é o patrimônio cultural. Então, cultura é tudo aquilo que identifica e que caracteriza uma comunidade, um grupo. Então, o conceito de cultura está diretamente ligado aos costumes, à transmissão desses conhecimentos, dos hábitos entre os familiares, entre os pares, entre as pessoas que se identificam como família, como comunidade, como grupo. E o patrimônio cultural é tudo aquilo que esse grupo de pessoas identifica como algo que deve ser protegido, que é algo rico, que representa elas através do tempo, através da diferenciação local entre essa comunidade onde ela se instala fisicamente e a comunidade vizinha. Então, cultura é tudo aquilo que faz com que a gente se identifique e se organize como um povo. Então, no Brasil, os patrimônios culturais são justamente essas manifestações, as danças, a culinária, os hábitos, as festas, são identificadas como os patrimônios culturais do Brasil. Então, a partir do momento que a cultura é essa reunião de saberes e de costumes, existe um subconceito que é a cultura popular. O que é a cultura popular? É quando essas tradições, esses costumes são transmitidos de forma iletrada, por meios verbais, por meios de causos, por transmissão através de familiares. Então, a cultura popular, ela se posiciona quase oposta à cultura erudita, só que é justamente essa característica de não ser rígida e não estar registrada em livros que faz desse conhecimento popular tão rico, porque ele está ligado diretamente à vivência e às interações desses grupos ao longo do tempo e dentro desses lugares que delimitam cada grupo, desses espaços físicos. Então, o patrimônio cultural, ele depende unicamente desse ponto de vista da comunidade que está inserido aquele costume, de que essa comunidade identifique e elenque quais são esse patrimônio. Então, o patrimônio cultural, ele pode ser dividido nessas duas formas, que é o patrimônio cultural material e o patrimônio cultural imaterial. O material
ele se relaciona a objetos de museus, a pontos específicos da arquitetura que são tradicionais naquele lugar. E o imaterial, ele lida e engloba todos os costumes, todas as manifestações artísticas, a dança, a culinária, o folclore. Então, às vezes, uma manifestação, ela é reconhecida como patrimônio cultural e material, e ela tem objetos que se relacionam a essas vivências que são objetos do patrimônio cultural material, que é o exemplo de uma gamela, onde a gente utiliza para culinária e sendo um objeto tradicional, ele deve ser mantido como patrimônio. É o berimbau, que é um objeto, que é um instrumento musical vinculado à tradição da capoeira. Então, o maracá é um chocalho, é um objeto, é um instrumento musical, está vinculado ao patrimônio cultural e material indígena, da tradição, do ritual. Então, esse patrimônio cultural, ele é elencado pela própria comunidade e eles ocorrem nesses dois formatos, que é o tangível, que é o material, e o intangível, que é o imaterial, que são justamente os costumes e os saberes, os causos, as tradições passadas verbalmente entre essa comunidade. Então, isso, quando a gente traduz para o ambiente do artesanato, é importante porque é uma forma de identificar e de contar essa história. E o artesanato, ele é essa materialização dessa cultura, dessa história de cada comunidade. Então, na quarta aula, nós tivemos essa vivência de entender qual a importância de proteger e de conservar esses conhecimentos e de valorizar essa cultura nossa para que a gente possa se expressar, se relacionar com o estrangeiro, com o vizinho, nesse posicionamento do amor próprio, da valorização da própria cultura. Então, na aula seguinte, nós falamos sobre a teoria das cores, o estudo das combinações das cores, como é que as cores são estudadas através da história. A gente pincelou a ideia de que Leonardo da Vinci fez muitas pesquisas sobre a forma como a luz se relacionava com as cores. Então a gente descobre que as cores não são puramente pigmento, tem a ver também como os objetos se relacionam com a luz do sol. Então, em suas telas, Leonardo da Vinci fazia essa caracterização das cores, pintando as mesmas paisagens em momentos diferentes, com incidência diferente da luz do sol. E foi a primeira pessoa que afirmou que as luzes e a claridade, a penumbra, influenciam nas tonalidades das cores dos objetos. Então, 100 e poucos anos depois, Isaac Newton aperfeiçoou essa teoria fazendo um estudo, uma experiência com um prisma de vidro, onde ele fez com que um raio solar atravessasse esse prisma e essa luz foi bifurcada num espectro semelhante a um arco-íris. E essa composição de espectro comprovou que a luz, ela contém todas as cores em si. Então, quando a gente fala da cor branca, é justamente a combinação de todas essas cores que são a luz completa. E a cor preta seria a ausência de luz e a ausência dessas cores. Então, esse experimento de Isaac Newton com as cores comprovou que a cor é influenciada justamente por essa luz do sol, por essa refração da claridade, né, na incidência da luz nos objetos. Então, a partir desse estudo, surgiu a ideia do círculo cromático, que é um estudo que mostra a relação das cores entre si, como elas se combinam, como elas se completam. Então, o círculo cromático, ele tem o formato de um relógio, onde as cores primárias, que são
em questão de pigmento ou de luz cor, são as cores que são miscíveis entre si para gerar todas as outras cores. Então, o vermelho, o amarelo e o azul, eles ficam de forma equidistante nesse círculo e eles, quando vão se misturando, formam as cores secundárias. Quando as secundárias se misturam com as primárias, formam as cores terciárias. Então, é como se fosse, na verdade, o círculo cromático fosse uma disposição em relógio desse arco-íris. Né? Ele vai do vermelho, passa pelo laranja, passa pelo amarelo, pelo verde, pelo azul e pelo roxo, violeta, até retornar ao vermelho. E esse círculo cromático é uma teoria, é um estudo que facilita as composições artísticas justamente por trazer harmonia. Quando a gente faz essas combinações das cores de forma planejada e estudada através do círculo cromático, os objetos ficam com a combinação mais harmônica, mais agradável, e a gente consegue comunicar intenções, comunicar sensações, comunicar sentimentos com esse tratamento da cor, com essa composição cromática. Então, em seguida, foi desenvolvido um estudo chamado Psicologia das Cores, que elenca cada sensação que cada uma dessas cores traz. Então, as cores quentes, que são o vermelho, o laranja, o amarelo, eles trazem sensações de euforia, de ânimo, de fome, de violência, de excitabilidade. E quando a gente usa essa combinação de cores, a gente comunica para o cliente, para o usuário desse artesanato, essas sensações de vibração, de calor, de animação. E as cores frias têm justamente esse efeito oposto, de calma, de cura, de contemplação. Então, o verde, o roxo, o azul, eles são utilizados nas obras artísticas para fazer esse contraponto. E quando a gente fala em harmonia das cores e a teoria dessa combinação dentro do círculo cromático é justamente esse equilíbrio dessas sensações, fazer com que as cores opostas do círculo se relacionem, trazendo uma combinação harmônica, trazendo uma sensação neutra e de calma, ou de curiosidade, de senso de humor. Cada combinação, no caso do azul com o amarelo tem a questão da vibração e o azul tem a questão da calma. Então, combinadas de forma adequada no objeto estético, na peça, na obra de arte, essa sensação vai ser equilibrada e tem uma comunicação do que se a gente estivesse utilizando apenas uma das cores. Então, a teoria das cores é um estudo muito rico, muito importante para os artesãos, para facilitar esse desenvolvimento de peças, essa criatividade, essa composição, essa coleção de objetos que a gente tem intenção de produzir. Então, num ambiente artesanal indígena, onde a gente está vinculado com essa matéria-prima mais orgânica, isso pode ser feito de várias formas, com a combinação de materiais, ou às vezes com o auxílio de algum tingimento, para que isso fique mais rico, que a gente não fique refém só das cores que aquela matéria-prima pode oferecer ali no momento, né? Então a gente às vezes vai fazer uma combinação de matéria-primas, a gente vai fazer uma adequação, uma tonalização para tons não tão fortes, não tão saturados. Então a aula da teoria das cores foi importante nesse sentido.